todo lado errado, né? Não tem que comprar bolsa. Quero vender pros trouxas, né? Com esse sentimento de me sentir uma hipócrita, de ensinar uma coisa e praticar outra na vida pessoal, que me fez buscar ajuda, né? Foi, acho que uma das melhores coisas que eu fiz. Foi o extremo aí, 30 quilos. A gente mora num apartamento de 350 metros quadrados, que é muito mais do que a gente precisa. A gente vai de motorista todo dia, agora vamos de motorista. Tivemos um upgrade. Qual é o luxo do bar? Não é possível. Ver dividendo caindo na conta. Mas é isso, né? 1 milhão por dia é um baita de um lucro. O que é o dividendo, né? O dividendo nada mais é do que parte do fluxo de caixa que a empresa gera, que é adiantado ao acionista como uma forma de remuneração em troca de todo o risco que esse investidor está correndo ali no case, né? Obviamente, existem alguns negócios que podem pagar dividendo, podem se dar ao luxo de pagar dividendo, outros não. Então, existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem e as que não querem, né? A gente geralmente foge, não quer ver nem pintar de ouro, não compra nem por R$1, aquelas que não podem. Por que geralmente não podem? Porque o setor, às vezes, é de margens muito apertadas, não gera fluxo de caixa previsível. Então, ao você fazer esse filtro do que não cabe na sua carteira, se o meu objetivo é renda no futuro, não adianta nada eu adicionar uma empresa que muito provavelmente não tenha potencial de gerar bons dividendos no futuro também. Então, ao você selecionar, já excluir, na verdade, o que não se encaixa nos seus objetivos, você já se poupa do trabalho de analisar, eu diria que 300 empresas, sobra 100. E aí você vai fazendo alguns filtros, né? E a gente tem alguns filtros de seleção, então a gente tem o BEST, que são os principais setores ali para você investir. Você vai olhar a governança, você vai olhar se a empresa tem dono ou não, qual que é a base acionária, se tem regras diferenciais para dividendo. Se é uma empresa que tem um histórico longo, né? Então, são vários checklists que a gente ensina de como você identificar uma boa empresa. E no final, a gente ensina como identificar se essa boa empresa é um bom investimento. E o que determina isso é o preço. E uma ação vale para a gente aquilo que ela nos remunera. Então, a partir do dividendo histórico, eu calculo um preço teto, que é a minha margem de segurança, né? O que eu estou fazendo aqui? Claro, o foco inicial é no dividendo, sem dúvida, mas ao eu estabelecer uma margem de segurança, eu estou comprando uma boa empresa num bom preço. A chance de, no longo prazo, eu ter os dois, uma boa renda e uma boa valorização, ela é muito alta. Então, apesar da evolução patrimonial não ser um objetivo, ele é uma consequência natural de boas escolhas que você faz para sua carteira, né? Então, é um movimento que acontece ao longo dos anos, mas precisa de paciência. Hoje, para o investidor que fala assim, eu quero replicar a carteira do Barsi, é possível? Perfeitamente possível. Claro que não necessariamente ele vai ter o mesmo retorno, porque os preços são diferentes, né? É muito disso, porque as nossas carteiras pessoais, inclusive a minha carteira, não é igual à carteira do Barsi, né? Depende do timing que você começa, do seu poder de aporte mensal, inclusive do horizonte de investimento que você tem pela frente, né? Então, são escolhas pessoais, mas se você quiser, você pode pegar a lista de empresas que o Barsi investe, estudar e começar por aí, por exemplo. Mas hoje vocês têm essa indicação, tem como teu aluno ou o cara que assina a tua plataforma, ele fala assim, esse mês a gente aconselha a comprar essas 3. Então, a gente tem a plataforma que é um ecossistema completo em que o assinante, o aluno, enfim, ele consegue identificar por algumas métricas que a gente ensina quais são as ações ali aportáveis naquele mês. Então, hoje a gente tem um negócio que é muito mais ensinando a pescar do que dando o peixe diretamente, né? Seria muito fácil entregar uma carteira recomendada, enfim, mas não é o que a gente se propõe no final do dia, né? Eu estou ensinando aquela pessoa a como ela construir um patrimônio de longo prazo que gere uma renda no futuro, né? Então, na nossa opinião, é muito importante que essa pessoa saiba o que ela esteja fazendo, porque ela vai ser ali a sua própria gestora, o seu próprio gestor ali da carteira que ela está fazendo, né? Agora, olhando para a expansão dos negócios, obviamente que a gente está olhando para outras linhas de crescimento nesse sentido, né? De fazer pelo cliente, né? Mas com muito cuidado, porque a gente sempre foi ensinado na nossa metodologia de que o cliente, o investidor, ele precisa estar no centro das decisões. Não é simplesmente delegar a carteira e esquecer e olhar uma vez por ano quando for fazer o imposto de renda, né? A gente é veementemente contra esse tipo de terceirização, né? Porque ao você terceirizar o patrimônio, você terceiriza a culpa também, né? É muito fácil depois você virar e falar, mas investi nos negócios aqui que eu não sei o que é. Pois é, o dinheiro é seu, você apertou o botão, a responsabilidade também é sua.
Então, eu acho que faz parte também do amadurecimento do investidor, ele estar ciente das decisões que ele está tomando para a carteira dele, né? Então, começamos assim. E essa metodologia, ela serve para o Brasil, para investir no Brasil e em qualquer lugar do mundo? Sem dúvida, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você tem banco, energia, seguro, saneamento e telecom, né? E, historicamente, em todos os países, costumam ser setores, inclusive, de margens bastante altas e também são boas pagadoras de dividendos, né? Inclusive nos Estados Unidos, obviamente, é um mercado mais maduro, é um mercado com 200 anos de histórico, você tem ali uma infinidade a mais de empresas para investir do que aqui no Brasil, né? A diferença no Brasil é que aqui é tão incipiente ainda, a gente está falando de 55 anos de histórico só, sendo que 30 apenas são confiáveis desde o Plano Real. Então, a gente ainda tem uma certa instabilidade, uma volatilidade que permite que o investidor ainda selecione as suas ações com muita facilidade. Como eu disse, aplicando os nossos filtros, você sobram 30 empresas no final do dia. Você escolhe a que mais for aderente ao seu perfil. Você pode escolher as smalls ou as blue chips, que são as empresas maiores. Então, é um mercado que ainda te permite surfar no stock picking, que é você mesmo selecionar suas próprias ações, né? Lá fora, de novo, um mercado mais maduro, com muito mais opções de investimento, está se popularizando cada vez mais o investimento passivo através dos ETFs. Então, você, ao invés de selecionar as suas ações, você seleciona bons fundos passivos que sigam determinados índices e tem uma infinidade, inclusive, de ETFs temáticos lá. Então, se tem algum tema, alguma indústria, algum setor específico que te interesse, você pode investir diretamente através de um ETF, de maneira que ele replique um índice, né? Em mercados maduros tende a ser mais eficiente. No Brasil, que ainda é um mercado ineficiente. Exato. Essa ineficiência, obviamente, com uma média muito baixa, a média de conhecimento. Você tem 2% da população brasileira apenas investindo. Então, as empresas que chegam à bolsa são as grandes vencedoras. São as que conseguem repassar a inflação para os seus preços, até mais, né? Porque tem esse poder de mercado. Enfim, são provavelmente os players que vão continuar ganhando, né? Então, são empresas resilientes nas crises e que são um pouco mais defensivas em momentos de crescimento. Mas, de novo, são as empresas vencedoras que estão aí há mais de 100 anos, né? E você só faz investimento na bolsa ou você faz investimento também fora da bolsa? Por exemplo, tem uma empresa interessante que segue todos o seu checklist, tem uma governança boa e está apta ou gostaria de receber algum investimento? Não, só invisto em empresas listadas.